Boa tarde. Neste vídeo, leremos um texto fundamental deste livro, O Direito na Sociedade Moderna, Contribuição à Crítica da Teoria Social, autor Roberto Mangabeira Unger. Alô, alô, jovem RLORC da atividade Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. Vamos lá, aprofundar na crítica às categorias sociais. Uma delas, o direito. Capítulo 1, o dilema da teoria social. Tópico 1. O ônus do passado na teoria social. Todo grande homem impõe à posteridade um severo encargo. Sempre que uma época atinge notável progresso em política, filosofia ou arte, a geração que se lhe segue e que dela se beneficia pode ter a sensação desalentadora de que nada realmente importante resta a fazer. É como se todas as oportunidades mais brilhantes já houvessem sido exploradas e exauridas. Em consequência, os sucessores vêem-se diante de um dilema. Ou se tornam meros zeladores dos monumentos que os grandes homens lhes deixaram, ou então, ansiosos por libertarem-se deles, mas sem esperança de sobrepujá-los, reduzem drasticamente as próprias ambições e põem-se a cultivar com requintes de técnica uma seara mais estreita. Na história do pensamento especulativo, este dilema assume forma característica. Por um lado, os discípulos podem tornar-se exegetas dos textos clássicos, embora roídos pelo remorso de haverem perdido a autonomia. Por outro, podem alegar que a era precedente pertenceu a alguma obscura pré-história da ciência a que se dedicam, uma época em que ainda era possível trabalhar sem o estorvo da distinção entre as disciplinas. Adotam a especialização como forma de permanecerem a salvo de comparações com os seus precursores, mas ao preço de condenarem estes últimos a uma espécie de permanente minoria intelectual. Tanto num caso como no outro, essa reação ao problema de suceder a uma época de conquistas extraordinárias representa falta de vigor intelectual e de coragem. Recusamo-nos a encarar diretamente a grandeza e a imitar ousada e honestamente aquilo que admiramos. Sentimos-nos tão mínimos que nos escondemos daquilo que admiramos. Nós, em relação aos clássicos do conhecimento, gigantes universais do conhecimento. Este tipo de covardia custa caro, pois leva os eruditos a um secreto desrespeito de si mesmos, disfarçado por um ceticismo defensivo quanto à especulação em geral. Nesta situação, o único modo pelo qual alguém pode afirmar a sua identidade é apegar-se a questiúnculas acerca das obras dos mestres.
É a preocupação com as coisas mínimas dos clássicos. Nunca vamos ao coração abraçar a obra, não. Nos dedicamos às coisas menores, mínimas, às questiúnculas. Buscar a glória do caranguejo que, se hoje figura no zodíaco, é porque mordeu o calcanhar de Hércules. Em certas circunstâncias, pode ser mais fácil ou mais difícil evitar esse tipo de atitude. Decorrido longo tempo, desde a era dos grandes feitos, adquirimos independência com maior facilidade. Podemos chamar de clássicos os pensadores à sombra dos quais vivemos. Definir como clássicas as obras-primas que mais diretamente nos afetam pode ter um curioso efeito liberador. Significa que já podemos reconhecer e emular uma anterior geração de teoristas, sem perder de vista a excepcionalidade da nossa própria situação e a dignidade da tarefa que ainda nos resta. Assim, já não receamos confessar que os problemas que eles deixaram irresolvidos são também os nossos problemas, e temos a liberdade de comungar com eles. O que ficou dito acima quanto à relação entre os grandes homens e a posteridade aplica-se à nossa atitude em relação àqueles que, na última metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, criaram o que hoje se conhece como teoria social. Ocorrem-nos especialmente os nomes de Marx, Durkheim e Weber, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, três gigantes da sociologia. O curioso é que o professor Mangabeira Unger fala é verdade. Nós ficamos presos às coisas mínimas de Karl Marx, às coisas mínimas de Emile Durkheim e às coisas mínimas de Max Weber. E não avançamos ao coração da obra conceitual desses autores, gigantes do conhecimento universal da teoria social, Marx, Durkheim e Weber, gigantes do conhecimento. Grande parte da teoria social desde o tempo destes três filósofos, tem se dividido entre o comentário das suas doutrinas e a especialização dentro das tradições que eles criaram. Quanto mais esses campos especializados se afastam das ambições originais dos fundadores, e quanto mais cientificamente independentes procuram ser, menos esclarecedores se tornam. No entanto, de muitos pontos de vista, parece-nos que já podemos cada vez mais passar a encarar Marx, Durkheim e Weber como clássicos e considerar a sua obra como uma teoria social clássica, distinta da longa tradição de filosofia política que a precedeu. Meditação final. Para se orientar sobre o caminhar do mundo social dos humanos, é fundamental a compreensão sobre 1. Organização da economia na história humana. 2. A história da educação. E 3. O direito do Estado. Teoria social. O direito na sociedade moderna. Contribuição à crítica da teoria social. Amém.